Revelado, os cientistas finalmente abriram a Arca da Aliança. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje trago uma mensagem impactante e reveladora que irá mexer com o seu coração e sua fé. Em Jeremias 3,16, lemos: E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, nos dias vindouros, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nunca mais será feita. Antes de mergulharmos no tema intrigante de hoje, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, prepare-se para uma notícia que pode abalar os fundamentos do conhecimento humano e da fé. Os cientistas finalmente abriram a Arca da Aliança. O que eles encontraram lá dentro foi chocante. Imaginem um artefato tão sagrado e poderoso, mencionado inúmeras vezes na Bíblia, sendo finalmente revelado ao mundo. As implicações dessa descoberta são vastas, não apenas para a ciência, mas principalmente para nós, que caminhamos na fé e buscamos compreender os mistérios de Deus. Muitos cientistas afirmam ter seguido os últimos vestígios da Arca da Aliança para encontrar este objeto sagrado. Desde que os israelitas fugiram do Egito e se estabeleceram na Terra Prometida, a Arca da Aliança foi supostamente mantida no Templo Sagrado, também conhecido como Templo de Salomão. 600 anos antes da morte de Jesus, os babilônios invadiram e destruíram grande parte de Jerusalém, incluindo o templo onde se acreditava que a Arca estava guardada. No momento em que a Arca da Aliança se perdeu para a história, os babilônios iniciaram seu ataque, erguendo um enorme muro de cerco ao redor da cidade, impedindo que alguém entrasse ou saísse. Em resposta, os israelitas construíram muitos túneis para se moverem pela cidade sem chamar a atenção. Muitos desses túneis ainda existem hoje, e artefatos antigos foram descobertos em alguns deles. Antes de Wyatt argumentar que a Arca da Aliança, o artefato judaico mais sagrado, estava escondida em uma câmara subterrânea que foi então selada e esquecida. Além de Ron, há também muitos outros cientistas que afirmam ter encontrado a Arca, desaparecida há milhares de anos. Quando este baú sagrado foi encontrado, todos aguardavam ansiosamente o momento em que os cientistas o abririam, para confirmar se o que está dentro corresponde ao que está descrito na Bíblia. Se os cientistas abrissem a Arca da Aliança, a primeira coisa que fariam seria examiná-la minuciosamente, mesmo que já tenham entendido seu design através da Bíblia. No momento em que testemunhassem a Arca da Aliança, ficariam surpresos, como se as páginas de um livro se materializassem diante de seus olhos. A arca era feita de ouro puro por dentro e por fora, com uma moldura de ouro ao seu redor. Sua tampa, chamada de propiciatório, tinha duas estátuas de querubins dourados com suas asas abertas, olhando uma para a outra e para o propiciatório, considerada a parte mais sagrada da arca. A arca possuía 4 anéis de ouro, 2 de cada lado, nos quais eram inseridos varas de madeira de acácia cobertas com ouro para transportá-la. Os postes para transporte deveriam ser acessórios permanentes e nunca removidos. Agora, deixe-me desafiá-lo com uma pergunta super simples para testar o quanto você se lembra sobre a Bíblia. A questão é: você sabe quais são os 3 itens armazenados dentro da Arca da Aliança? Vamos às alternativas. A. Pergaminho, moedas e joias. B. Tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. C. Barras de ouro, vestes cerimoniais e uma coroa. D. Animais de sacrifício, incenso e óleo. Hora de pensar, ok? Tenho certeza de que a maioria do público que respondeu deu a resposta correta.
Então vamos ver como os cientistas ficaram surpresos com o que encontraram dentro. Os 3 artefatos importantes dentro da arca eram os 10 mandamentos, o bastão brotado de Arão e o maná, como um vaso de contenção. A arca carregava artefatos que remetiam a momentos-chave durante o tempo de Israel no deserto. O segundo conjunto de tábuas de pedra representava a lei, o padrão de justiça do Antigo Testamento. Moisés quebrou as tábuas originais em Êxodo 32. Depois os israelitas fizeram o bezerro de ouro para adorar. O maná na tigela de ouro representava o alimento de sustentação da vida que Deus dá ao seu povo. Quando Israel estava no deserto, o Senhor os sustentou com este pão misterioso. Sem saber o que era, eles o chamavam de maná, que significa o que é. Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse que Moisés não lhes deu o pão do céu, mas que seu pai lhes dava o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A carne e o sangue de Cristo são o alimento de sustentação da vida para o crente. A vara de Arão era a mesma vara que Deus transformou em serpente diante do faraó. No entanto, o momento mais significativo, notado pelo escritor de Hebreus, foi o brotamento e a floração da vara em Números. Quando o povo de Israel começou a resmungar contra a liderança de Moisés e Arão, o Senhor derrubou um grupo de rebeldes para provar a escolha do sacerdócio de Arão e sua linhagem. O Senhor ordenou às tribos de Israel que estabelecessem 12 bastões, com Arão representando a tribo de Levi, designada por Deus para o sacerdócio. Durante a noite, os bastões foram deixados do lado de fora, e pela manhã, a vara de Arão havia brotado e produzido flores, trazendo amêndoas maduras para os israelitas. Essa vara representava a linhagem do sacerdócio, algo que chamou a atenção dos cientistas. O propiciatório foi colocado sobre a arca, e quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, representando o sangue expiatório de Jesus. O pecado de Israel formava uma barreira entre Deus e eles, assim como nossos pecados também nos separam de Deus. Para resolver esse dilema, o sangue de Jesus é essencial. Assim como o sangue no propiciatório, o sangue de Cristo está entre a lei de Deus e a presença de Deus. Quando o Senhor vê o sangue, sua ira é satisfeita e as transgressões do povo de Deus são perdoadas. Agora o Senhor não nos vê mais pelas lentes da lei, mas através do Evangelho. A Arca da Aliança é mais do que uma história bíblica, é um símbolo mítico. Apenas certas pessoas podiam tocá-la ou se aproximar dela, pois era tão sagrada que a tocar significava morte instantânea. A Arca da Aliança foi sepultada na Câmara Santa do Templo de Jerusalém. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para estar em sua presença, e isso apenas uma vez por ano para cobri-la ou descobri-la. Para mover a arca, você precisava ser dos filhos de Arão, nascido na tribo de Levi. Os levitas foram designados como os sacerdotes reais da aliança, responsáveis por cuidar de todas as coisas sagradas. Apenas os descendentes de Coate podiam carregar ou mover as coisas sagradas, e somente após serem corretamente cobertas. As varas usadas para mover a arca eram muito especiais, não um simples carrinho. Qualquer toque incorreto era considerado irreverência, sujeito à pena de morte. Se você não pudesse provar ser um dos filhos de Arão, ou descendente de Coate, tocar na arca significava certamente a morte, assim como aconteceu com Uzá. Se você não fosse um desses, mesmo que tocasse a arca por qualquer motivo, não sobreviveria. Entretanto, se você fosse um descendente de Levi, a situação seria diferente. Ou se fosse uma pessoa escolhida por Deus, as coisas mudariam. Se fosse a vontade de Deus, as circunstâncias seriam completamente diferentes. A Arca da Aliança, como a conexão espiritual entre Deus e seu povo, ficou perdida por muito tempo. Certamente, Deus não queria que todos pudessem vê-la ou tocá-la, o que causaria caos. Provavelmente ele escolheu pessoas especiais para representar seu povo na presença da arca e depois relatar suas experiências aos seus filhos, para que se sentissem seguros e confiantes na verdade do seu retorno. Então, conforme a Bíblia ensina, apenas um levita poderia ser escolhido por Deus para tocar na Arca da Aliança. Quando os israelitas foram alocados em terras
Entre as 12 tribos, os levitas não receberam terra. Em vez disso, viviam espalhados por Israel, exemplificando uma vida devota. Por não possuírem terra, não podiam cultivar e eram apoiados pelos outros israelitas que contribuíam com 10% de sua produção aos levitas, seguindo o sistema de dízimo. Hoje, cerca de 4% dos judeus são de herança levítica. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo e mais tarde no templo, e aspergia sangue sobre o topo da Arca da Aliança, chamado de propiciatório. Este ato simbolizava que o sangue ativava a misericórdia de Deus, triunfando sobre o julgamento, conforme mencionado em Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A arca era tão sagrada que ninguém podia tocá-la. Deus ordenou em Êxodo 25:14 que ela fosse carregada em postes, somente pelos levitas, que eram os sacerdotes. Havia anéis do lado da arca, e os sacerdotes deslizavam os postes por esses anéis para carregá-la. Se alguém a tocasse, enfrentaria a morte, como mencionado no 2º livro de Samuel. Os levitas eram responsáveis por carregar a arca, usando 2 varas de madeira inseridas através dos anéis em seus lados, pois tocar na própria arca resultaria na morte nas mãos de Deus. O levita Uzá tocou na arca com sua mão para estabilizá-la, e Deus instantaneamente o matou. Além da informação de que os cientistas encontraram a Arca da Aliança, existem muitas teorias em torno dela. Uma teoria persistente postula que a Arca da Aliança foi guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, Etiópia. Segundo essa teoria, Menelik I trouxe a arca para a Etiópia durante sua visita a Salomão, em Jerusalém. A tradição afirma que a arca permanece escondida em uma capela dentro da igreja, guardada por uma linha de sacerdotes. O apoio a essa teoria é na maioria baseado na história, tradições e práticas religiosas etíopes. Cada igreja etíope possui uma réplica da arca, conhecida como Tabat, e a linhagem do imperador etíope tem sido associada a Salomão e a rainha de Sabá. No entanto, a falta de verificação externa torna desafiador confirmar a autenticidade dessa afirmação. O pergaminho de cobre, um documento único entre os manuscritos do Mar Morto, lista 64 locais onde itens de ouro e prata, provavelmente do Templo de Jerusalém, foram enterrados ou escondidos. Um aspecto intrigante do pergaminho de cobre é sua sugestão de que a Arca da Aliança pode estar escondida perto do Mar Morto, possivelmente próximo de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. O pergaminho de cobre implica a presença da arca, mas não fornece coordenadas precisas sobre seu local de descanso final. Assim como os cientistas podem ter encontrado a localização da Arca da Aliança, é possível que Deus esteja dando sinais e orientação ao seu povo escolhido para encontrar o tesouro perdido há milhares de anos. No entanto, se ele permitirá que a presença desta arca seja anunciada publicamente ou não, é desconhecido. Ou talvez ele só tenha revelado à humanidade o espírito sagrado desta arca, não fisicamente. Ron, por exemplo, estava convencido de que havia testemunhado a Arca da Aliança, mas algo estranho o impediu de tirar fotos ou vídeos dela. Ele relatou que quando retornou ao local para coletar mais evidências, 4 anjos estavam diante dele e disseram que não era hora de o mundo ver essa descoberta com seus próprios olhos. Talvez o tempo para isso esteja se aproximando, mas até lá, qualquer testemunho ou contato com esta arca deve ser guiado pela aprovação de Deus. Voltando um pouco no tempo, a última menção da arca no Antigo Testamento é em 2 Crônicas 35, quando Josias, rei de Judá, colocou a Santa Arca na casa que Salomão havia construído, o templo, durante o reinado do rei Josias,
por volta de 630 a.C. Uma das teorias mais conhecidas sobre a arca está ligada ao épico nacional do século XIV da Etiópia, o Quebra-Nagast. Segundo este relato, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém durante o século X a.C. e teve um filho chamado Menelik. Na sua jornada de volta para casa, Menelik retornou a Jerusalém. Uma vez maior de idade, embora Menelik tenha finalmente escolhido voltar para sua mãe, Salomão enviou com ele uma companhia de judeus sem o conhecimento de Salomão ou Menelik. Esses companheiros, frustrados em deixar Jerusalém, decidiram levar uma espécie de lembrança da Arca da Aliança. Era tarde demais para Salomão recuperar o vaso sagrado. Menelik trouxe a arca com ele para a cidade de Axum. Com a arca ao seu lado, ele mais tarde conquistou vários territórios circundantes para o que se tornaria o Império Etíope. O Quebra-Nagast e seu relato da arca são partes importantes da história nacional da Etiópia, embora muitos estudiosos agora acreditem que o texto seja apócrifo. Os reis medievais da Etiópia, chamados de dinastia salomônica, reivindicavam descendência direta de Menelik e Salomão. Essa dinastia governou até 1974 e sua conexão bíblica foi codificada no imperador Haile Selassie, o Conquistador do Leão. As constituições de 1931 e 1955, além do governo etíope, reconheciam essa ligação. A maior denominação religiosa do país, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, entende o Quebra-Nagast como uma história cristã legítima. A Arca da Aliança tem sido guardada de perto em Axum, na Igreja de Santa Maria de Sião. Nem mesmo o sumo sacerdote de Axum pode entrar em sua câmara de descanso. Apenas um único guardião, um monge virgem, tem acesso e não pode deixar os terrenos sagrados até sua morte. A influência da arca é sentida em todo o mundo ortodoxo etíope. Cada uma de suas igrejas possui um tabá, uma réplica sagrada da arca, mantida no Kest Kusan, ou Santo dos Santos, e só é retirada durante as festas e momentos de necessidade. Cada tabat é venerado como se fosse a própria arca. Apesar de ser uma parte integral da ortodoxia etíope, a natureza da suposta tutela da arca em Axum tornou a reivindicação de propriedade da igreja não verificável. A maioria dos historiadores pensa que, se existisse, a relíquia de mais de 3.000 anos se desintegrou com o tempo ou foi destruída. Mas isso também é apenas especulação. Para muitos, o destino da arca permanece um mistério fascinante e talvez insolúvel. O simbolismo da arca atinge seu grande clímax no dia da expiação. Quando o sangue do sacrifício era aspergido no propiciatório, a glória de Deus aparecia. Isso era uma imagem da glória celestial de Deus, onde os anjos estão diante de seu trono, louvando-o dia e noite. Também era uma imagem da presença restaurada de Deus, através da ressurreição de Cristo. Se a presença de Deus foi restaurada aos cristãos na ressurreição de Cristo, então essas coisas da redenção são coisas que os cientistas anseiam por examinar. Que descoberta extraordinária e que reflexão profunda nos traz a Arca da Aliança! A busca por este artefato sagrado nos mostra como a fé, a história e a ciência podem se entrelaçar, enquanto a localização e o verdadeiro estado da arca permanecem um mistério. O seu simbolismo eterno e a mensagem de redenção e presença divina através de Cristo nos inspiram a continuar nossa jornada de fé. Que Deus nos guie e abençoe, revelando-nos sua vontade e mantendo viva a chama da esperança em nossos corações. O convite para aceitar Jesus como nosso Salvador é uma das decisões mais importantes que podemos tomar em nossas vidas. É uma escolha que não apenas transforma nosso destino eterno, mas também impacta profundamente nossa jornada terrena. Quando abrimos nossos corações para Cristo, estamos abraçando não apenas a salvação, mas também um relacionamento vivo e pessoal com o Criador do Universo. Aceitar Jesus não significa apenas concordar intelectualmente com sua existência ou com o que Ele fez por nós na cruz. É uma entrega completa de nossa vida a Ele, permitindo que Ele seja o Senhor de todas as áreas de nossa existência. Isso significa confiar em seu amor, em sua orientação e em sua vontade para nós,
mesmo quando não entendemos completamente. Ao dizer sim a Jesus, nos abrimos para um caminho de abundância e promessas maravilhosas. A Bíblia está repleta de mais de 8.000 promessas que Deus fez para aqueles que o seguem e confiam nele. Essas promessas incluem amor incondicional, perdão completo, paz que excede todo entendimento, provisão divina, direção em momentos de incerteza e a lista continua. Além disso, ao aceitarmos Jesus, não estamos apenas recebendo uma lista de benefícios, mas estamos nos comprometendo a uma jornada de transformação e crescimento espiritual. Ele nos convida a nos tornarmos mais semelhantes a Ele, a amar como Ele ama e a servir como Ele serviu. É uma jornada de santificação, onde Ele nos capacita e nos fortalece através do seu Espírito Santo. Portanto, este convite para aceitar Jesus é mais do que uma simples decisão. É o início de uma vida completamente nova, cheia de propósito, esperança e alegria verdadeira. Se você sente o chamado do Espírito Santo em seu coração neste momento, não hesite em dar o passo da fé e dizer sim a Jesus. Ele está sempre de braços abertos, pronto para receber você com amor e graça infinitos. Agradeço por este convite profundo e significativo, que nos lembra da importância da nossa fé e do relacionamento com Cristo. E a playlist disponível no canal é realmente uma ferramenta valiosa para nos ajudar a crescer e fortalecer nossa fé continuamente. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual e nos guie em cada passo do caminho. Amém?